para iniciar a introdução, tem que ter 6 meses completos e mais os sinais de prontidão, que é o interesse da criança no alimento. A criança já deve conseguir ficar sentada e sustentar o próprio tronco. Tem interesse em pegar, então se você está com alguma coisa, ela já pega, coloca na boca. Por que a gente fala 6 meses? 6 meses, a criança já não fica mais empurrando aquilo que ela coloca na boca. Ela já tem mais curiosidade em engolir. Então quer dizer que ela está pronta, ela já consegue deglutir um alimento com uma outra textura. Um ponto também para essa questão, né, me apresentando, sou Vinícius, sou enfermeiro, é um prazer. Respondendo essa questão também, a gente tem toda a etapa de desenvolvimento do bebê. A gente tem todo o que o bebê ainda está se desenvolvendo, né? A gente tem uma parte que chama epiglote, está se desenvolvendo no bebê, então para alimentos sólidos, alimentos mais grossos, né? Até mesmo para o processo de maturação do bebê, a gente sempre fala 6 meses. Então o bebê já vai estar um pouco mais desenvolvido, ele já vai estar mais categorizado, né, no sentido de se manter, né? Se manter em pé, se manter alerta, né? Ele vai ter reservas disponíveis no seu organismo e enzimas também. Então, por que a gente sempre fala, né, daquele cuidado também com o bebê de sempre estar se alimentando? Né? Um ponto que elas não comentaram e eu vou falar, né? Não sei se alguém de vocês já ouviu falar sobre morte súbita no bebê. O bebê tá ali, tá bem, deu mamar, bonitinho, você deitou ele 9 horas da noite. Você vai acordar ele 6 horas da manhã depois. E ele vai estar, né? Por quê? Porque o bebê, até 6 meses de idade, não tem a função do fígado desenvolvida, né? Porque a gente tem uma coisa que chama reserva de glicogênio. O que é glicogênio, Vinícius? Energia. É açúcar, é a característica para o bebê poder se manter. A gente, adulto, a partir de 6 meses adulto, a gente tem o nosso fígado desenvolvido, a gente tem a nossa reserva de glicogênio. Então a gente pode se manter um tempo sem energia. Porque qual que é a única coisa que não pode, em hipótese alguma, ficar sem energia no nosso corpo? Cérebro. Em hipótese alguma. Então é por isso que eu vou reforçar, né, não sei se alguém já comentou com vocês, para as mamães que já são mães ou para aquelas que vão ter ainda, sempre acordar o bebê de 2 a 3 horas no máximo. Assim, no máximo. Por quê? Porque passou esse horário, o bebê já não vai ter mais energia. Se ele não tiver energia, não vai funcionar adequadamente o corpo dele. Então, o que pode levar o bebê a falecer dormindo. Então mas eu não consigo lembrar de dar em 2 horas. O que vocês andam na mão 24 horas por dia que tem despertador? Relógio, celular. Então coloca o despertador independente do horário. Se não é você que fica, é quem vai dar a fórmula, é a mãe, é o pai, é o tio, o irmão, o primo. Não importa. Tem que dar no máximo. O recomendado é de 2 a 2 horas e meia. Né? 3 horas no máximo. A gente sabe que às vezes o bebê não vai querer. Então é tomar esse devido cuidado para a gente não complicar a vida do bebê, para a gente não levar a esse infortúnio. A sua recomendação é o recém-nascido, no caso do bebê, dar uma cuidada a partir de até quantos dias você recomenda acordar novamente? 6 meses. É 6 meses. 6 meses, porque a partir do 6º mês é onde o fígado vai começar a se desenvolver e ter a reserva, até o 6º mês. Só que a gente tem que ter a plena noção de que a mesma quantidade que você dá para um bebê de 2 dias não é a mesma que você vai dar para um bebê de 6. Lembrando de tamanho de intestino. Né? Um bebê recém-nascido tem um intestino, um estômago desse tamanhozinho, de 6 meses já é um pouquinho maior. Então é sempre ir se adequando, porém, até o 6º mês tem que acordar. Ah, mas ele tá tão bonitinho dormindo. Não interessa. Tem que acordar. Eu oriento a alimentação até 2 dias, né? Para não deixar ela atrás de fora. Tem profissional, faça a orientação, senão você não precisa mais, já tem mais essa necessidade do bebê que ela está dando. Não. Aí fica difícil. Não. O organismo é o mesmo. O estudo é de antes, não muda. Vocês podem pesquisar depois sobre o que é reserva de glicogênio. O bebê, a criança, até 6 meses de idade, não tem. Não tem essa, mas há 10 anos atrás não tinha, agora vai ter. Não, a gente não tem esse processo evolutivo de um mês para o outro. Não tem. Então, o que eu estou falando é de verdade. Isso é sério. Porque às vezes tem essa orientação, não, mas não tem problema, deixa ele dormindo. Tem relatos e casos. Vocês podem pesquisar. Bebê que dormiu e acordou morto. Não é uma coisa bonita de eu estar se falando, mas é a verdade. Porque não tem o fígado preparado. Não tem a epiglote preparada. Mas
minha tia deu para minha prima com 2 meses arroz e feijão. Não morreu, tá viva até hoje, tudo bem. Mas você vai contar com essa sorte? Você vai contar com... Não, você tem que seguir a orientação correta, a orientação adequada, porque senão a gente não estaria trazendo todas essas orientações, certo? Que nem uma questão que eu vou trazer muito importante para vocês sobre a questão do engasgo. Né? Alguém que já fez um treinamentinho, já tentou desengasgar ou já desengasgou uma pessoa? Não? É bem complicado, é sufocante. Né? Eu já fiz com a minha avó, de 80 anos, e já fiz com uma criança de 5 anos. Então é algo muito complicado. Né? Quando a gente pensa em engasgo numa criança, em alguma coisa, a gente pensa o quê? Está tampando via aérea, está tampando a garganta. Né? Então a gente tem que ter essa plena noção do que fazer, como fazer. Por quê? Do mesmo jeito que eu vou estar fazendo num bebê, eu não posso estar fazendo numa criança maior, eu não posso estar fazendo num adulto. Então a gente tem que ter esse entendimento do que fazer. Né? Vamos primeiro começar com um bebê, uma criança de colo, que a gente consegue pegar tudo certinho. Né? Eu trouxe o bebê para não precisar fazer nos bebês. Né? O que acontece? A gente vai identificar, a gente vai olhar o quê? Está amamentando, né? Tá dando de mamar, tá dando a mamadeira, e o bebê para de engolir, ele começa a ficar vermelhinho, ele começa a ficar roxinho. Né? O que acontece? Que a gente entra em pânico. A gente procura alguém, pelo amor de Deus, salva, salva. Mas a gente não pode, porque imagina se a gente não tiver alguém. É um desespero, não vou mentir, é algo complicado. Mas a gente tem que ter um entendimento que nós somos um recurso de salvamento para o nosso bebê, para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso primo. Então a gente entender o que a gente tem que fazer, como identificar. O bebê não vai responder, ele vai estar desacordado, ele pode estar com a boquinha roxa, ele pode estar com o rosto roxo, dependendo do tempo que ficou engasgado. Né? Então a gente tem esse entendimento. A gente viu e a gente identificou, tá, com o que ele engasgou? Foi com leite? Foi com comida, pensando em uns 6 meses? Né? Você deixou ele deitadinho, virou pro lado, tinha uns brinquedos no chão. Ele pegou uma moeda? Ele pegou um bloquinho de Lego? O que foi? Né? Então você vai pegar e fazer o quê? Você primeiro, você vai identificar que o bebê tá desse jeito, né? Você vai pegar ele, não tem um banquinho. Sempre presta aqui esse banquinho, por favor. Né? Pensando que você não entrou em desespero, você não entrou em pânico, né? Você vai identificar o bebê, né? Você vai virar ele com apoio na sua perna, colocando ele e apoiando ele realmente entre você, para você poder ter uma firmeza com ele ou com ela. E você vai colocar os dedos, né? O indicador e o dedo médio, né? Entre a boquinha, porque você vai estimular o queixinho a abrir, para você poder, se ela for vomitar, se ela for fazer alguma coisa, ela conseguir vomitar. Né? Por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz de lado? Com o perigo de engasgar de novo. Né? Ele engasgou e ela vai engasgar de novo. Então você vai virar... Eu sou o contrário, eu sou destro. Então você vai pegar o quê? Você vai dar tapinha, né, gente? Não é... Você não vai dar tapa muito forte, mas também você não vai dar um tapa leve. Você vai dar uma força considerável, pensando na força que você tem, pensando em nós homens, que a gente tem mais força. A gente vai medir a força, porém, tem que ser uma força considerável, fazendo uma força empurrando. Por quê? Porque a gente vai estimular o esôfago dela, né? O esôfago é onde passa a comida. Então a gente empurrando, se for leite, se for uma papinha, se for uma comida mais simples, na hora da gente desengasgar, a gente pode ver se a criança já vomitou, se ela já acordou. Se não, você viu, não percebeu nada, você vai virar ela para você e você vai ver, foi uma moeda, foi um bloquinho, você vai olhar e ver se você consegue ver. Se você conseguir ver, você conseguir pescar, puxar, se for um fio, você conseguir puxar, ótimo. Se não, calma. E do mesmo jeito que a gente faz uma ressuscitação numa criança, ou num adulto, né, quando a gente vai apertar o peitinho, a gente vai pegar 2 dedos. Se tiver sem roupa é mais fácil de ver, mas a gente tem o mamilinho da criança. Entre o mamilinho um pouquinho mais abaixo, a gente tem isso que chama processo tifoide, que é a boca do estômago. Todo mundo conhece. Então a gente vai apertar e fazer 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar e repetir até a criança desengasgar. Beleza? Isso para criança pequena. A gente fez isso, desengasgou, a gente vai ver se precisa ir no médico. Se foi uma coisa rápida, beleza. Se não, leva no pronto atendimento. Né? Se você for perto da sua unidade de saúde, leva na unidade de saúde, tem médico, enfermeiro capacitado.
né? Sempre se atentando aos detalhes de como foi o engasgo. Se for numa criança maior, a gente não precisa deitar no colo, né? A gente vai abaixar na altura da criança e a gente vai pegar ela por trás, no mesmo lugar, na boca do estômago, e a gente vai fazer um J, empurrando, para a gente poder fazer esse engasgo na criança. Mas se ela estiver acordada em pé, com a mãozinha na garganta, que a gente conhece, né? Quando a gente está... A gente vai com a mão, do mesmo jeito na criança pequena, na maior ou no adulto. A gente vai por trás, a gente se apoia, porque se a criança, o adulto ou o idoso for desmaiar, a gente está com a perna no meio, né? E a gente vai fazer esse processo, a gente vai fazer um J, né? Para poder fazer esse desengasgo. Então, Porque a gente vai projetar na boca do estômago um vômito, né? Vai fazer uma força para poder vomitar. Isso em criança maior, né? Em adolescente, em adulto, né? Do mesmo jeito. O que muda mesmo é o bebê. O que a gente precisa fazer? Ah, Vinícius, mas o meu filho tem 10 anos e desmaiou. O que você vai fazer? Você vai por cima, né? E você vai apertar no mesmo lugar. Você vai apertar até ele ter alguma resposta. Senão, aí você vira de lado se for vomitar, do mesmo jeito um adulto. Sempre se atentando a não reengasgar, né, a não quebrar nenhum osso, né, sempre tomando o devido cuidado para não, por exemplo, deixar muito tempo, tá engasgado, vou ligar e vou ficar correndo, rodando em círculo. Sempre tomar esse devido cuidado, porque às vezes a gente pode ser a única chance de desengasgo, de não vir a nenhuma complicação, né, por falta de oxigênio. Então, é tomando esse devido cuidado, beleza? Alguém quer tentar fazendo o bonequinho para ver como que é? Não? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, senão o engasgo era isso. Para a gente poder identificar e tomar a decisão. Beleza, gente? Do bebê? Então, só lembrando, então, a gente vai pegar, no meio das costinhas, a gente vai apertar 3 vezes o bebê. A gente volta, não desengasgou, não vomitou, 3 a 5 vezes no peitinho para ver se vai vomitar. Se não, repete o processo até desengasgar. Beleza? Samuel? Cadê o Samuel? Vem cá, Samuel. Se for numa criança maior, por exemplo, né? Pegar e ver que... Coloca a mão no pescoço. Que ele vai estar engasgado, vai apoiar, abre um pouquinho a perna. Você vai pedir, abre a perna, Samu, encosta e joga em mim. Você vai pegar com a sua mão dominante, você vai pegar perto do estômago e você vai apertar. Eu não vou apertar ele, senão ele vai vomitar. Então você vai apertar até ele desengasgar. Você vai ficar fazendo esse movimento de J, puxando para cima, porque você vai estar forçando no estômago para cima. Se desmaiou, você vai no chão, aperta e lateraliza a pessoa, a criança, do jeito que for. Obrigado, Samu. Aqui, ó. Então você vai fazer em J, beleza? Sempre assim, porque é o formato que o esôfago puxa. Isso. Sempre com a sua mão dominante em cima, que a outra você vai puxar. E você vai fazer esse sinalzinho, tipo um J, o guarda-chuvinha. Beleza?
De 8 a 9 também, né, é amassado mais menos. Aqui poderia até ter ficado um pouquinho mais, mas ok, né? Tá macio, a criança consegue morder. E aí a gente vai chegando até a consistência da família, que é de 1 a 2 anos. O ideal é que até uns 9 meses seja sem sal, tá? E depois a gente pode pôr bem pouquinho sal, porque é importante a criança conhecer o sabor de cada alimento. E tem que ser separado porque senão a criança não conhece o que é o arroz, o que é o feijão, o que é a cenoura, o que é a carne. E aí quando chega a 2, 3 anos, o que acontece? A criança não come mais. Por que não come mais? Porque ela não conhece. Porque aí quando você vai oferecer tudo separado, ela não conhece o sabor. Porque ela sempre comeu tudo misturado. Imagina vocês comerem uma sopa batida todo dia. Vocês vão saber amanhã o que é a cenoura, o que é o arroz, o que é o feijão, tá? Então, por isso que é importante oferecer separado, certo? Parabéns pela participação de vocês. Espero que vocês, né, tenham aprendido. Qualquer dúvida, estamos lá com a Fabiana, né? Algumas segundas-feiras. É que a gente pegou aí vários feriados, agosto dourado, foi bem corrido. E é isso, tá? Fiquem à vontade para nós, tá? A Fabiana, acho que entregou para vocês um termo de responsabilidade. Eu oriento um trabalho de conclusão de curso de 2 alunas que elas não estão aqui hoje, mas quem puder assinar e deixar o telefone, elas deixam em contato